E todo mundo aqui conhece, e o povo que não frequenta a igreja também conhece a história de Ana. E a gente vai meditar sobre essa mulher que o povo costuma dar um apelido para as mulheres quando considera que a mulher ela tem um nível mais alto, um valor mais alto, um nível mais elevado. A gente costuma dar um apelido de diva. Para mim, Ana é a diva da Bíblia. E eu estou sendo bem sincera em falar isso para vocês. Para mim, ela é a diva da Bíblia. Um nível elevado. E um nível elevado para uma pessoa, para um homem ou para uma mulher, hoje em dia, está difícil. Está cada vez mais difícil. E deixa eu ler aqui só 2 versículos, só para eu poder novamente falar sobre a história de Ana, tá bom? Versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, enquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Ok, aí deixa eu meditar. Aí deixa eu comentar com vocês sobre que oração. E ela já diz assim: não há santo como o Senhor. Olha a consciência dessa mulher. Como é que ela sabe disso? Pelas lutas que ela enfrentou. Ela enfrentou lutas dentro de casa, na família. Ela enfrentou luta com uma pessoa que não tinha temor, que não temia a Deus e que usava todas as suas vantagens naturais para humilhar Ana. E ela enfrentou suas lutas internas, porque futuramente a gente vai comentar mais sobre, eu quero entrar sobre o assunto de Mical. Ao contrário de Mical, Ana não era uma alma amaldiçoada. O ventre de Ana não estava amaldiçoado. Mas quando você deseja muito algo que você sabe que é bom, que não vai contra a palavra de Deus, que não fere a palavra de Deus, e você deseja muito, e você luta, e você pede, o que vem aí na tua mente? Vamos um exemplo, a conversão de um filho que está perdido, que está de cabeça virada, que está envolvido com a corrupção, qualquer tipo de corrupção nesse mundo. E a pessoa, quando ela é de Deus, ela está na presença de Deus, e ela começa a pedir, e as coisas não acontecem, e não muda, e não há sinal. É inevitável não vir aquela pergunta, né? Mas por quê? Aonde é que está o erro? O que está faltando? Então, essas eram indagações internas de Ana, até porque naturalmente, eles acreditavam que uma mulher, quando ela não tinha filhos, ela estava amaldiçoada. Então, como uma mulher que temia a Deus, se perguntava: mas por quê? E quando você está dentro de uma luta, esse porquê, ele não é simples, ele é carregado de dor. Ele é carregado de um desejo de consertar, de fazer algo que possa ser a chave de virada. É isso que a pessoa quer, ela quer achar a chave de virada. O que faz? O que falta eu dizer? Qual é o propósito? É carregado de dor. Então, não é simples. Não é simples. Quem carrega dentro de si o porquê, sofre. E a
as lutas internas. E uma das lutas que eu considero uma das piores. Ela não é a pior, porque no meu ponto de vista, no meu entendimento, a pior luta é a luta conjugal. Sempre. Eu não sei o que é isso, mas quem convive, ou quem já conviveu com uma pessoa não transformada, sabe que é a parte mais difícil do viver. E conviver com uma pessoa incrédula, parece assim que nada tem prazer nesse mundo. Porque o homem, quando ele está numa luta no casamento, sabe? Não tem amor, não tem respeito, não tem união, ele já vai trabalhar pesado, ele já vai carregando peso. É um negócio assim que às vezes eu quero imaginar como é a cabeça de um homem, mas deve ser muito difícil. Homem ou mulher não está com problema no casamento. E quando você está bem no casamento, é diferente. Seja na saúde, o cônjuge está ali do lado. Minha filha, nós vamos vencer. É diferente. Está com problema financeiro. O homem está com problema financeiro e a mulher, meu filho, paciência, meu filho, a gente vai orar, Deus acontece. Irmãos, o problema pode ser o que for, mas quando existe união, respeito, amor entre os cônjuges, fica mais fácil lidar com os problemas. Então, esse para mim é um problema mais difícil, é um problema conjugal. Agora, um dos que eu considero mais difícil, só quem já passou sabe, é quando você tem problemas dentro da igreja. Porque quando você tem problemas em casa, você não vê a hora de chegar no culto. Você fica contando as horas passar porque você quer que chegue a hora do culto, porque aonde você se sente bem, porque você quer chegar na igreja, ali tem acolhimento, ali tem pessoas que falam a mesma língua, que pensam da mesma forma, a mesma fé, o mesmo propósito, é o mesmo Espírito. Que delícia! É um alívio, é um refrigério chegar na igreja. Então, quando você está com algum problema e você pode vir para a igreja e ter aquele momento de comunhão, é maravilhoso. E ela enfrentou os problemas difíceis, porque quando você está com problemas dentro da igreja, é o único lugar aonde você se junta com os santos para invocar o nome do Senhor, para entrar, buscar a face de Deus na mesma fé, e ali vocês serem fortalecidos. Quem ama a Deus também ama estar na congregação, também ama se aproximar das coisas que nos aproximam de Deus. E quando você não consegue se sentir bem na igreja, e quando até na igreja você chega e ali você não tem acolhimento, você não tem compreensão, porque tem pessoas que passam por isso, infelizmente é uma realidade. Tem gente que, e eu estou falando de crente, cristão, tem gente que é sincera, que nesse momento está na igreja, quer sentir paz, mas não está conseguindo sentir, não. Meu Deus, para onde que eu vou? Me mostra se eu tenho que sair daqui. Mas não quero sair daqui sem a tua aprovação, sem a tua direção. Me mostra se eu devo sair para onde, porque não tem paz. Não tem paz. Porque é problema com irmãos. Irmãos, eu tenho tempo hoje de falar isso, mas infelizmente é uma realidade. Tem gente que está dentro da igreja enfrentando um momento difícil porque está sendo perseguido pelo obreiro. Estou falando da nossa, não. Louvado seja Deus aqui. Não tem. Graças a Deus.
está sendo perseguido pelo obreiro, porque o obreiro persegue. Olha, isso tem dentro da igreja, isso tem. Cumprimenta o seu irmão. Tem gente que vai em qualquer lugar, mas não vai lá onde é irmão. Se a irmã estiver vindo em sua direção, desvia. Isso existe dentro da igreja. Existe. E às vezes a perseguição vem do pastor, vem do pregador, da pregadora. Isso também existe. Lamentavelmente é uma realidade. Pessoas que vão para a igreja só para ouvir indiretas. Tem. De tudo isso eu já tive conhecimento. Inclusive problemas dentro da igreja já tive. É ruim, muito ruim. E ela teve esse problema dentro da igreja. Sofrendo perseguição de Penina, sendo humilhada, ouvindo deboches, sendo diminuída por Penina, e a luta interna com seu desejo ardente. Desejo ardente dói. Eu quero tanto, porque tem gente que está dentro da igreja e quer tanto, né? Quero tanto, Deus, eu quero tanto, a minha família comigo aqui, eu quero tanto. Esse quero tanto, às vezes é carregado de dor. Quero tanto. Deus, eu quero tanto que a minha mulher volte a confiar em mim. Eu quero tanto, Senhor, que ela perceba que eu mudei, que eu estou diferente, que eu estou transformado, que eu quero fazer as coisas certas a partir de hoje. Eu quero tanto. Deus, eu quero tanto uma namorada. Eu quero tanto. Quero tanto que o Senhor me dê uma namorada, Senhor. Quero casar. A moça, né? Deus, eu quero casar. Quero tanto, Pai. Todo mundo casa, só eu não caso, Senhor. Está parando. Só aparece um varão de botar roupa para ela. Não aparece um varão de Deus. E quero tanto, vem carregado de novo. Ela tinha, eu quero tanto ser chamada de mãe, eu quero tanto, Senhor, ser mãe, eu quero tanto ter filho, eu quero tanto, Pai, me ajuda, me dá, Senhor, eu quero tanto, me abençoa. E esse quero tanto de Ana durou muitos anos carregado de dor. E ela tinha os seus motivos para estar triste, e era uma mulher que viveu um período de tristeza, de lamento, de choro, porque eu quero tanto, e o que ela queria não era nada de errado, que veio a palavra, o que ela queria era nobre, ela queria tanto, e o que queria tanto dela era carregar de novo. E com todo esse sofrimento, era notável a tristeza de Ana. Ela não deixou de se congregar. Tem que pegar, não tem como pegar todas as qualidades dessa diva, mas a gente tem que pegar algumas nessa noite. Não digo nem as principais, porque para mim todas são maravilhosas, mas vamos pegar algumas. Apesar da sua dor, apesar da sua tristeza, apesar do eu quero tanto, apesar do porquê, apesar de outras pessoas no lugar dela deveriam pensar, Deus não me ama, Deus não se importa, Deus me abandonou. Quantas pessoas poderiam pensar isso? Ana não deixou de se congregar, ela não deixou de fazer o seu sacrifício, porque para ela se congregar era um grande sacrifício. Ela não podia pegar sua moto e ir para a igreja, era uma viagem cansativa, mas ela ia, e ela não deixou de se congregar. E chegando na congregação, com a sua dor, com a sua tristeza, em especial naquele dia, como já aconteceu com alguns de nós,
chega na igreja parecendo recém-nascido, desmamado, a única coisa que quer é fechar os olhos e chorar como criança até soluçar. Cuida de mim, Pai, cuida de mim. Naquele dia ela estava sensível, estava triste, ela estava como uma recém-nascida, querendo conversar com Deus, querendo desabafar, querendo colocar diante de Deus toda a sua angústia, querendo ser atendida, acolhida por Deus. E ela chegou assim, como alguns de vocês já chegaram, como já cheguei também na igreja. E quando ela chegou, ela queria muito desabafar, ela queria se derramar na presença de Deus, ela queria chorar. E tem oração que realmente não tem palavras, é só choro. Alguns já experimentaram isso. Chega na presença de Deus, tem palavras, não tem palavras. A oração é soluços. E ela chega assim, então ela vai orar, e a oração dela é soluços. E ela chora. Imagino eu que ela estava tão fragilizada, tão sensível, que como uma recém-nascida, ela soluçava. Penso eu que dava para perceber o corpo dela se tremendo, só de tão soluço. E dentro da igreja, no templo, tinha um líder espiritual, humano e sem discernimento. Aquele templo ali, irmão, isso aqui esse ponto bem aqui que eu vou falar é muito importante para essa mensagem de hoje. Aquele templo ali, que era o templo do Senhor, não estava sendo respeitado, estava sendo profanado. Ali não estava sendo um lugar santificado. Não, as pessoas que serviam ali, que cuidavam do templo, não estavam tendo respeito por aquele lugar. E o líder espiritual, ele sem discernimento, sem autoridade, sem firmeza, a gente se pergunta algumas coisas, sabe? O homem não soube criar os filhos, uns marmanjos daquele que ele não tinha voz para os filhos, não tinha autoridade com os filhos, não tinha firmeza com os filhos, não tinha respeito para com a casa de Deus, não tinha respeito nem com a casa de Deus. E eu me sinto até em pecado em dizer agora: por que Deus não tirou aquele homem? Por que Deus lhe permitiu? Por que aquele homem estava ali? Mas é tudo no tempo de Deus. E Deus, Ele recompensa cada um segundo as suas obras. O tempo da colheita pode até demorar um tempo, mas ele sempre chega. Para aquele que errou, pecou, não se arrependeu e persistiu no erro. Sem discernimento, ele olha para Ana e julga ela, chamando ela de filha do pecado, filha. Por que a essa hora você já está bêbada? E isso dói. Você ser julgado dói. Principalmente quem você espera que tenha uma postura de homem de Deus, a mansidão, de amor, de acolhimento, tudo isso que a gente espera, né? De um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e de repente você vê uma atitude completamente diferente, julgando ela. E Ana, ela, apesar de todo o sofrimento que ela estava passando, apesar de toda a sua dor, apesar de todas as suas lutas em casa, luta interna, apesar das suas dores, ela decidiu, ela escolheu manter o seu coração curado, limpo, sem mágoa. Pode até ter
pode ver um erro de um homem de Deus, porque pensam que a palavra homem de Deus significa a pessoa é Deus. Ana já disse aqui no versículo 1, ninguém, aliás, no versículo 2, ninguém é santo como o Senhor. E ela tinha essa consciência, ninguém, e a gente precisa ter essa consciência, tem muita gente lá fora que precisa ter essa consciência, ninguém é santo como o Senhor, ninguém. Homem de Deus, antes da palavra Deus vem a palavra homem, mulher de Deus, antes da palavra Deus vem a palavra mulher, significa que é humano, sujeito a erros, sujeito a quedas. E ela não quis guardar nada, ao contrário de muita gente que iria se encher de ira, da razão, porque estou certo, porque eu estou correto, porque a pessoa vem me tratar dessa forma, porque eu não mereço, porque eu não fiz nada para merecer isso, porque é assim que o povo age hoje em dia, né? E se encher da razão, porque eu não fiz nada, porque eu estou certa, porque eu estou correta, porque eu estou bem, a forma como falou, eu não aceito. Vindo de uma pessoa dessa, não pode falar comigo assim. E muita gente pega a sua Bíblia, às vezes não toma atitude nenhuma na hora, deixa eu terminar o culto, vai para casa e não volta mais. Não volta mais. Dias depois você encontra a pessoa na rua, irmã, eu não vi mais a senhora na igreja. Não, mas eu estou buscando a Deus em casa. Nada mudou. Eu continuo buscando a Deus, continuo orando do mesmo jeito, mas naquela igreja eu não boto mais os pés. Aqui está ali, é onde Deus. Mas irmã, você não sabe o que eu passei, que tem de gente. Irmãos, esse é o ponto principal da mensagem. Hoje, muito mais. Você vê que Ana não ficou magoada. Mas o que tem de gente hoje magoada na igreja não é brincadeira. É muita gente. Muita gente ferida, né? Pela igreja. Muita gente magoada com a igreja. Porque dentro da igreja acontece coisas que são normal, porque a igreja não é o céu. E acontecem ofensas. E tem gente dentro da igreja que ofende o outro, tem gente que se aborrece com o outro, tem gente que se aborrece com fulano, porque fulano fala demais, tem gente que se aborrece com fulano, não fala com ninguém, e cada um tem um jeito, tem gente que fica assim. Na igreja acontecem essas coisas, porque a igreja não é o céu, e como a igreja não é o céu, entra todo tipo de pessoa, entra a gente que tem gente que fala demais, entra fofoqueiro, entra no intrometido, entra todo tipo de pessoa, e principalmente sempre entra os novos convertidos, sensíveis, aqueles que não importa qualquer coisinha, né? Se aborrece, qualquer coisinha se dói, porque ainda não tem raiz, ainda não tem firmeza, e às vezes já vem todo quebrado lá no mundo, né? Quebrado pelo pai, quebrado pela mãe, já vem abusado lá de fora, já vem humilhado, já vem de relacionamento abusivo, já vem de tanta coisa lá no mundo que já chega na igreja cheio de muros. Mas hoje muita gente ferida pela igreja. E eu pergunto para vocês, a que vocês atribuem isso? Por que vocês acham que nós temos tanta gente ferida pela igreja hoje? Pensa aí. Só pensa. Por que você acha? A que você atribui? E sabe qual é a principal razão? O que eu acabei de falar, que naquele templo, aquele templo estava sendo profanado, porque as pessoas que estavam ali não respeitavam aquele lugar sagrado, para se entender que sempre existiu pessoas assim. E os filhos do sacerdote, os filhos do líder espiritual, que também serviam no templo, além de desrespeitar o sagrado, que ninguém precisa se preocupar com a oferta dízimo, porque não é do homem, é do Senhor,
Deus, ele sempre mostrou que ele se importa muito com o dízimo e oferta, que é o sangue do povo, que é o suor do povo. Ele se importa desde do episódio de Caim e Abel. Deus, ele mostra que ele se importa com isso, e principalmente no caso de Eli, Deus mostra que ele se importa muito com isso. Desrespeitavam a oferta, se deitavam com mulheres, se prostituíam. Escândalos, sempre teve. Porque o pastor caiu, porque o pregador, porque eu não sei, vou falar aqui por alto, tá? Porque eu estou gravando, vou falar por alto. Eu não sei se vocês sabem, eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu não sabia, eu fiquei surpresa de uma pregadora muito famosa, uma das mais famosas, e fazia algum tempo que eu não via ela pregando. E aí essa semana ela foi acolhida numa igreja, também não quero dar o nome, foi acolhida numa igreja, a igreja acolhendo ela de volta, que ela está voltando para o ministério, depois de passar um tempo excluída, e ela também decidiu se excluir, porque o casamento dela de não sei quantos anos havia terminado, e depois que o casamento terminou, ela confessou para a igreja que o casamento terminou porque ela traiu o marido. E ela é muito famosa, porque ela traiu o marido. Então ela caiu, e o que me chama a atenção, e isso eu fiquei assim, por isso que eu não via mais ela, mas eu digo, nossa, eu nunca imaginei. Mas o mais importante é que ela cometeu o pecado, não insistiu, não continuou no pecado, ficou reclusa. Quando agora ela é novamente acolhida pela igreja, porque a igreja considera que ela deve ser acolhida, porque ela não está mais em pecado. Ela caiu, ela pecou, mas não vive na prática do pecado. Alguém sabe do que eu estou falando? E olha que eu admiro ela. Assim, tem umas mensagens fortes, tá? Não acompanho, mas já vi algumas mensagens dela. E o que aconteceu com ela, acontece ali e acolá. Fora esses acontecimentos de queda, de deslize, de vacilo, que qualquer um pode acontecer, que pode acontecer com qualquer um cristão. O importante é se arrepender e voltar para o propósito, como fez Davi. Tem aqueles outros casos, que são os piores escândalos, que são pessoas que fazem, sabendo o que estão fazendo, e continuam manipulando os fiéis, tentando se passar, lutando para se passar por santo. Tem os lobos, os fariseus, os hipócritas, tem, e sempre teve, como teve no tempo de Eli, como teve no tempo de Jesus, sempre teve. A diferença é que hoje, uma das razões pelo amor se esfriar, é que hoje a notícia corre mais rápido. Na época desses dois aqui, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha essas coisas não. Hoje o crente cai lá, não sei aonde, quando pensa que não, todo mundo já está sabendo. Então, esses hipócritas sempre existiram, os fariseus sempre existiram, mas esses erros que a gente vê aqui os filhos de Eli fazendo, e o próprio Eli também, tanto é que foi julgado, e a sentença não veio só para os filhos de Eli, a sentença veio para a casa e descendência de Eli. A sentença, o juízo veio para a casa e descendência de Eli. Existiam, mas a notícia não voa, não chega na mesma hora. Acontece, um
Um minuto depois alcançou não sei quantos milhares de pessoas. O pastor caiu, o pastor não sei o que, o pastor matou, o pastor cometeu um abuso, uma violência e tirou a vida. Essas coisas, eu não sei se vocês sabem, mas eu acompanho muito isso. Pastor, líder espiritual, igreja grande, lotada, respeitado, honrado, tirou a vida da amante porque ele não queria perder o carro. Essas coisas acontecem. Eu acompanho muito essas coisas. Só que sempre existiu. E hoje chega muito rápido toda essa notícia e faz com que muitas pessoas percam a confiança na igreja. E na igreja acontecem essas coisas, mas como é que a gente deve agir? Ana não deixou de ir no templo. Agora, quando acontece entre os irmãos, por que nós somos orientados? Eu nem vou. Alguém vai para mim, Mateus capítulo 6, versículo 15. Como é que está escrito aí? Mateus capítulo 6, versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Entendido, né? Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar. Então, a ordem do cabeça da igreja é que deve haver perdão. Mais alguém? Vai em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Lê para mim o 15 até o 17. Entendido. Então, a ordem de Jesus é: se o irmão pecar contra mim, contra você, que isso acontece, se acontecer, deve resolver, vai e resolve diretamente com a pessoa. Se ele te ouvir, se ele dizer assim: rapaz, você está certo mesmo, eu errei, me perdoa. Louvado seja Deus, ganhaste o teu irmão, e o que é mais importante se não é ganhar o irmão? Agora, se ele não ouvir, né, para duas ou três, e o último recurso, não é nem o que as pessoas fazem hoje em dia, tacar pedra. E não considere-o como um gentil. Levou onde é a igreja. Ele também não quis ouvir, considere ele como uma pessoa qualquer. Não é um irmão, não é um cristão, não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa sincera na presença de Deus. É uma pessoa mundana sem valores e sem princípios. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não manda tacar pedra, a Bíblia não manda odiar, não manda ficar com mágoa. A Bíblia não manda, está aqui, você leu comigo. A Bíblia não diz assim: eu vou pecar contra ti, sai da igreja. Porque quando alguém está com problema sempre no serviço, a pessoa não sai do serviço, não sai do emprego, ela continua lá, porque ela acredita que ela tem recompensa, mas está na presença de Deus, tem uma recompensa incorruptível. E o mais bacana, outra pessoa vai em Colossenses 3 e lê para mim o 12 e 15. Colossenses 3. Esse é uma delícia. Por favor.
versículo 12 ao 15. Estão demorando demais. Vai aí, Ricardo. Vai, eu sei que tu já ia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, reviste-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, reviste-se do amor, que é o amor perfeito, que a paz de Cristo seja luz. Isso. É tudo lindo, né? Revistam-se de amor, perdoem, suportem uns aos outros, mas o principal que eu quero dizer é que Paulo diz que a paz de Cristo seja árbitro entre vós. E o que significa isso? O árbitro é aquele que decide, preside. Aconteceu uma confusão, quem vai decidir, quem vai presidir, quem vai resolver é a paz de Cristo. Então não tem esse negócio de sair da igreja porque está magoado, porque está ferido, porque, irmãos, aprenda a perdoar. Aprenda que conviver com pessoas, você tem que aprender a perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar 70 vezes 7. Tá, vamos pegar alguns ensinos aqui dessa mulher. E o fato de ela não aceitar carregar mágoa no coração, o que ela quis carregar no coração, foi um coração limpo, confiança em Deus, acreditar que Deus ia mudar a vida dela, que Deus um dia ia atender a oração dela. E aquela pessoa, aquele líder espiritual, que a menosprezou, ela devolve com respeito. Não, Senhor meu, não tenha a tua serva como filha de Belial, mas da angústia da minha alma, fala até agora. Ela não aceita mágoa, ela honra o homem que a desprezou, que a humilhou. Não, irmão, é uma dica mesmo. É uma dica mesmo. A mulher não desce o nível em momento nenhum, e é humilhada, e ela honra a pessoa que humilhou ela. E essa mesma pessoa disse: vai, e Deus atenda a tua petição. E as palavras daquele homem que não estava sendo sincero com Deus, não estava sendo deixado, devoto, não estava lutando por santidade, mas as palavras dele fizeram um efeito poderoso dele de Ana. Ana acreditou, ela recebeu aquela bênção, o semblante dela mudou, o coração dela se tornou alegre, e a alegria atraiu a bênção de Deus. E Ana, ela gera um profeta num momento muito difícil de Israel. Ela gera um profeta, um sacerdote, um homem de Deus para uma nação totalmente corrompida, para aquele momento ali, para aquele momento. E porque ela era uma mulher curada, apesar de tudo que ela suportou, de tudo que ela viveu, de todas as suas dores, de todo o seu sofrimento, ela era uma mulher curada. E você tem que ser uma mulher curada, você tem que ser um homem curado. E esse mundo corrompido, a corrupção, a maldade, a devassidão, eu acho que a gente, no meu ponto de vista, né, não sei de vocês, eu acho que a gente já superou essa dor no mundo. Eu penso que sim. E nesse mundo aqui, nós precisamos estar curados e ter essa influência poderosa na futura geração, naqueles que vêm depois de nós, que é uma influência para os filhos e os netos. Essa influência poderosa que precisam, e ela, como uma pessoa curada, ela gera um homem de Deus. E para gerar um homem de Deus, para gerar uma mulher de Deus, para você gerar uma família abençoada, para você gerar uma família santa, consagrada a Deus, porque todo mundo quer isso, né? É um lar de paz, é um lar de harmonia, uma família ungida, uma família abençoada por Deus. Para gerar isso,
Se não tiver curada, não funciona. Se você, homem, não for um homem curado, for um homem cheio de mágoa, que tem raiva da vida, que tem raiva do outros, que não suporta isso, que não suporta atrapalhar, que odeia o patrão, não funciona, não vai para frente. Porque mas também meu patrão é macumbeiro. Irmãos, não funciona. Se você não for uma pessoa curada, de coração agradecido, não souber viver uma vida que agradeça ao Senhor, coração grato o tempo todo, não funciona. O seu lar só é abençoado se você for uma pessoa curada. E ela gera esse homem de Deus. Ela consegue o tão sonhado desejo. Ela tem outros filhos, mas em especial, aquilo que ela gera, ela dá para Deus. Meu Deus, tantos anseios. Ela dá para Deus. E é necessário dar os filhos para Deus. Ela deu para Deus. Ela deu para Deus. É necessário dar para Deus. Essa história, ela é muito antiga. Eu me lembro que ela aconteceu. Não, está tão antiga que eu não lembro nem a data. Mas ela é real. Um testemunho de uma senhora que ela subiu no altar, São Bernardo, ela subiu no altar e ela falou que ela era uma pessoa sem paz por causa do filho, que o filho dela estava perdido. Bebidas, amizades, saía de casa num dia todo arrumadinho, bonitinho, chegava no outro dia todo sujo, bagunçado, às vezes com marcas, né, de briga, de ter apanhado na rua, dormir não sei aonde, chegava sem sapato, chegava assim. E aí ela disse que ela não tinha paz. Aí ela começou a ir para a igreja, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir sobre paz, sobre confiança em Deus. E ela resolveu entregar o filho dela para Deus. Ela resolveu entregar o filho dela para Deus. Porque ela, quando ele saía, já vinha aquele pensamento que ela não sabia se ele ia voltar. E o fato de ela ficar na janela, ela dizia que as pernas dela doíam de tanto ela ficar na janela, olhando para a rua, para ver se tinha um sinal. E quando ela estava olhando para o nada, já meia-noite, quase meia-noite, olhando para o nada, tudo escuro, o diabo ia se aproveitando, ia colocando aqueles turbilhão de pensamentos. Fizeram alguma coisa com ele, um acidente, podem ter pego, tão maltratando. Irmãos, o diabo se aproveitava, botava tanto pensamento ruim na cabeça dela. E ela disse que ela não conseguia dormir. E ficava a noite toda, e senta, levanta, dava aquele cochilo, se espantava, e o diabo se aproveitando. Quando ela ouviu falar de confiança, de paz, confiar em Deus, colocar na mão de Deus e confiar, ela resolveu entregar para Deus. Entregou. Aí ela fazia assim. Esse testemunho foi muito bonito. Aí ela disse que antes de dormir, já umas 21 horas, ela ia lá para a janela, estendia as mãos e disse: Deus, eu estou entregando meu filho nas tuas mãos. Aonde ele estiver, cuida dele, faz a oração dela, cuida dele, toma conta dele. Eu não vou me preocupar, quem tem que se preocupar é o Senhor. Aí ela ia deitar, dormir. E foi assim que ele foi começando a mudar. Ela foi dar o testemunho, porque a partir do momento que ela entregou para Deus, aí Deus viu que ela tirou a mão, era o momento dele colocar ele. Glória a Deus. E a gente tem que entregar os nossos filhos para Deus, entregar mesmo, entrega todo dia, entrega toda hora, mas confia. É só entregar e ficar da sala para a cozinha, não. É só entregar e ficar, entregar e confiar mesmo.
E a gente tem que. Isso também a gente aprende com Ana, né? A entregar, porque ela era só uma criança, ela deu as costas e foi para a vida dela, foi fazer o que ela tinha que fazer, mas ela confiou e Deus cuidou, porque Ele cuida mesmo. Ela diz: não há santo como nosso Deus. Mas no versículo 1, ela diz assim: ó, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Você sabe esse verso aqui? Então ela declara onde é que está o regozijo, a satisfação, o prazer dela. Onde é que está a minha? Onde é que está tudo? Onde é que está o nosso regozijo? Onde é que está a nossa satisfação? Tem que estar no Senhor. Não é, eu não posso. Não, eu não vou para a festa porque eu não posso. Não posso beber. Não, é porque eu tenho prazer em agradar o Senhor. Não, a gente vai, sei o que vai ser legal. Rapaz, se não é nada, a gente vai embora. Não quero. Mas tem muito chato. Não é não. Não é não, porque não é que eu queira, é porque eu gosto, eu tenho prazer em agradar o Senhor. Prazer em estar na presença do Senhor. Prazer. E não vem para a igreja porque tem que vir. É um prazer, é uma satisfação. E buscar Deus, falar com Deus é um prazer. Conhecer a palavra de Deus não é um prazer. E deve ser o nosso regozijo. Já é um regozijo. E deve ser o nosso prazer, o nosso regozijo. E no 2 ela diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E a partir do versículo 2 em diante, é uma oração de declaração de confiança na soberania de Deus. Irmão, não dá para ler tudo, não dá para ler tudo. Ela fala aqueles versículos poderosos, que é Deus quem faz, é Deus quem abate, é Deus quem dá a vida, é Ele é tudo, é Ele que faz, tudo é Deus, e tudo é Deus. E essa também deve ser a nossa confiança, né? Tudo é Deus, tudo é Deus. Em um mundo onde a corrupção tomou conta, e provavelmente a gente já deve ter superado, Sodoma e Gomorra, a gente precisa ser pessoas curadas para que a gente possa gerar uma família, ter uma família de fato abençoada por Deus. E principalmente, finalizando a mensagem, e principalmente vocês que são casados, têm filhos ou já futuramente vão se casar e ter filhos, a forma como você trata o teu cônjuge, isso vai determinar se os teus filhos serão pessoas corretas ou não. Os filhos precisam crescer em um lar de respeito, de amor, onde ambos se respeitam e se amam. E a mulher, ela deve ser a prioridade do marido. E o marido, ele deve ser a prioridade da esposa. Eu já contei essa história, mas vou contar ela de novo. Tinha um homem, eu estou finalizando, tá? Tinha um homem que ele tinha a esposa e o filho. Era ele, a esposa e o filho. E era um grude, com a esposa, com o filho, e toda hora uma garra. E ele já andava assim, né? Estava segurando na mão da esposa, segurando na mão do filho, e beija aqui a mão da esposa, aquele grude com a esposa e com o filho. E o amigo dele, percebendo aquilo, né, aquele jeito dele, resolveu colocar ele numa saia justa e perguntou para ele: rapaz, me dá uma resposta bem aqui. Vocês três estão no barco. O barco está prestes a virar e você só tem uma mão. Você salva a tua esposa ou teu filho? Para ver, né? Um grupo com a esposa. Deixa eu ver quem é que ele ama mais aqui. Quando perguntou isso para ele, ele disse assim: eu salvo a minha esposa. E o filho já tinha lá seu entendimento, seus 8 anos por aí, já tinha entendimento, aí ficou com aquilo assim, observou, entendeu. Mas quando a gente é criança,
enquanto a gente não é adulto, enquanto a gente não é dono dos nossos boletos, a gente não entende muita coisa. Não é dono do nariz, não. Muita gente quer ser dono do nariz porque não sabe que o nariz custa caro. Mas quando você é dono dos seus boletos, aí você compreende muita coisa. Naquele momento o filho não entendeu muito bem, ficou martelando assim na cabeça dele: meu pai ama mais a minha mãe do que eu, meu pai iria salvar minha mãe. E todas essas perguntas na cabeça da criança. Mas o pai continuava super carinhoso, não só com a esposa, mas com o filho também, um grude, um carinho, e vai para um lado e para o outro com o filho. O filho cresceu naquele lar, onde ambos se amavam e se respeitavam. E com o passar do tempo, quando o filho entendeu que estava na hora de ele formar uma família e encontrar uma mulher para ele formar uma família, ele decidiu que ele queria do modelo do pai dele, porque ele compreendeu, agora ele compreendeu que ele precisava daquele ambiente de paz, de respeito, onde ambos se respeitavam. Marido falava baixo da esposa, não levantava a voz para ela, não levantava a mão para ela, ela respeitava. Ele precisava daquele ambiente para ele se formar como um homem digno e querer um lar do modelo que ele foi criado, que ele cresceu. Para finalizar, para você ter uma família abençoada, você precisa ser uma pessoa curada. O Senhor precisa ser o teu prazer, o teu regozijo. Você precisa entender a soberania de Deus. Você precisa entregar, não digo só os teus filhos, mas entregar as pessoas que você ama, entregar a tua família na mão de Deus e confiar. E coração agradecido. Coração curado e agradecido. Não fica, resolve as tuas coisas, resolve. Não fica mágoa, não fica ressentimento, não fica ódio, não fica raiva, não fica nada. Coração curado e coração agradecido. Para que você possa ter a tua vida saudável, que vai ter uma influência poderosa, impactante no teu lar e nas pessoas que vão viver contigo. Amém, Jesus? Que diva. Ana, uma diva e tanto. Escola de pé em nome de Jesus. Deus seja louvado. Ele não aprendeu tudo com Ana, não, irmãos. Tem muita coisa que essa mulher ensina que a vida dela ensina, mas tudo bem, aos poucos a gente vai perguntar algumas coisas. Vamos fazer oração em nome de Jesus? Feche os olhos.